muito nas provas de concurso é o termo VPN. VPN, que significa, traduzindo, rede privada virtual. VPN significa rede privada virtual. Agora, vem de Virtual Private Network, por isso VPN. Na tradução, sim, rede privada virtual. Agora, quais são as características para que tu possa chegar no dia da prova e responder a opção VPN, se esse for o questionamento? Então vamos lá, lendo atentamente. Rede de acesso restrito de uma organização, claro, é uma rede privada, então tem que ter o acesso restrito de uma organização, mas que se utiliza de uma rede com recursos públicos para transferir seus dados de forma criptografada. Percebe? Lendo de novo, é restrito de uma organização, mas que se utiliza de uma rede pública, de recursos de rede pública para transferir os dados, e esses dados estarão criptografados. Quer dizer, para ser VPN a resposta de prova, nós precisamos ter 3 características para responder VPN. Professor, que 3 características são essas para ser rede privada virtual? Vamos pensar. Primeiro, tem que ter o acesso restrito da organização. Por isso é rede privada, porque tem o acesso restrito da organização. Mas se utiliza da infraestrutura de uma rede pública para realizar a transmissão de dados. Então percebe, ela é rede privada em relação ao acesso. Mas por que rede privada virtual? Virtual. Porque ela, embora tenha acesso restrito da organização, isso faz dela uma rede privada, ela está se utilizando de uma rede pública, como a própria internet, para transferência dos dados. Então isso é chamado de VPN, quando eu tenho uma rede de acesso restrito da organização, mas que se utiliza da infraestrutura de uma rede pública para a transmissão de dados. Só que para esses dados permanecerem no nível seguro para aquela organização, eles devem estar criptografados. Por isso que eu disse que para ser VPN temos que ter 3 características para ser VPN. Primeira característica, acesso restrito de uma organização. Primeira característica. Segunda característica para ser VPN, tem que utilizar os recursos ou uma rede pública, ou a infraestrutura de uma rede pública para a transmissão de dados. Essa é a segunda característica. E a terceira característica, que mantém os dados de forma segura nessa rede pública, é que esses dados estejam criptografados. Então, para ser VPN, 3 características. Repetindo, rede de acesso restrito da organização, que se utiliza de uma infraestrutura de rede pública para a transmissão de dados, como a própria internet, e os dados devem estar criptografados. Esses dados são criptografados e são enviados numa espécie de túnel criptografado, num processo que nós vamos chamar de tunelamento. Numa VPN, os dados então são transferidos numa linha, num túnel criptografado para aquela organização. Quer dizer, usando a infraestrutura dessa rede pública, mas com um túnel criptografado para mandar os dados que sejam daquela organização. Esse processo de enviar as informações por um túnel criptografado dentro da estrutura da rede pública, nós chamamos de processo de tunelamento. Tunelamento, que é uma característica também de VPN. Tem provas que podem colocar isso também. A VPN tem como uma de suas características a transmissão de dados por tunelamento. E está certo, é como se eu estivesse usando um túnel criptografado para realizar a transmissão dos dados. Aí sim eu tenho a resposta VPN, uma rede privada virtual, certo? Vamos dar continuidade às nomenclaturas. Outro termo que muito aparece nas provas de concurso é o termo Ethernet. Ethernet. Qual o significado de Ethernet? Bem, vamos começar devagarinho a história. Ethernet é considerado um padrão para implementação de redes locais. Aliás, um dos principais padrões para a implementação de redes locais. Vamos então primeiro à leitura do enunciado sobre Ethernet e depois eu faço algumas descrições teóricas contigo. Ethernet então, padrão e tecnologia de rede, utilizado principalmente para redes locais. E aqui eu botei uma listinha de padrões Ethernet conhecidos. O Ethernet por si só, que é um padrão com taxas de transferência de até 10 megabits por segundo.
Temos o padrão Fast Ethernet com taxas de até 100 megabits por segundo, o padrão Gigabit Ethernet de até 1 gigabit por segundo e o padrão 10 Gigabit Ethernet com taxas que vão até 10 gigabit por segundo, 10 Gbps. Pois bem, se nós temos a ideia de Ethernet ser considerado um padrão para implementar redes locais, é muito comum se tu tiver um modem, por exemplo, na tua casa, e tu observar lá na parte traseira aquelas portas, provavelmente uma delas lá diga Ethernet. Ou de repente tu comprou um hub ou um switch, que nós já aprendemos aqui em aula em blocos anteriores, e de repente lá está escrito Ethernet. Aí tu compra um cabo de rede, vai ler na descrição do cabo, está escrito Ethernet. Tu compra uma placa de rede que diz lá, placa de rede 10/100, quer dizer que ela vai de 10 até 100 megabits por segundo. Então é uma placa do padrão Fast Ethernet. De repente tem uma 10/1000, que vai até 1000 megabits por segundo, que significa 1 gigabit por segundo. Então é Gigabit Ethernet. Então as placas de rede, os cabos de rede, o modem, o switch, o hub, de repente eu comprei todos eles no padrão Ethernet. Beleza, então quer dizer que eu posso conectar esse modem com esse switch, com esse cabo de rede, com essa placa de rede, porque eles estão todos no mesmo padrão. E se eu fizer as configurações adequadas, essa minha rede vai funcionar direitinho. Então quando nós pensamos em Ethernet, tem que lembrar isso. Ethernet é um padrão que indica para a indústria de hardware, indústria de placa de rede, de modem, de switch, de cabo de rede, de hub, que indica para a indústria então de hardware e também para a indústria de software, como desenvolver recursos para a conexão de redes locais. Aí várias empresas, então, diferentes vão produzir placas de rede naquele mesmo padrão Ethernet, e aí eu posso conectar um computador com uma placa de rede de uma marca, com um computador com uma placa de rede de outra marca, com um switch que foi produzido por um outro fabricante. Se eles estiverem todos no mesmo padrão, não importa que eles foram produzidos por fabricantes diferentes. Se eu conectar eles entre si, vai funcionar direitinho. Isso porque eles estão respeitando um mesmo padrão chamado Ethernet, que, como eu disse, é um padrão muito indicado aí para conexão de redes locais. Aqui eu fiz então a tabelinha dos níveis de conexões do padrão Ethernet. Sempre é bom relembrar de novo, né, só para consolidar. O Ethernet, então, tradicional era 10 megabits por segundo, o Fast Ethernet até 100 megabits por segundo, o Gigabit Ethernet até 1 gigabit por segundo, que é a mesma coisa do que aproximadamente 1000 megabits por segundo, e o 10 Gigabit Ethernet, um padrão muito rápido, que vai até 10 gigabits por